Como uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, poderia destruir sua linha de bonecos de ação mais popular? Esta é a história de como a Hasbro matou a Marvel Legends. E aí pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e bonecos de ação. Seguimos analisando todas as figuras já lançadas da Marvel Legends. Vindas da minha coleção, esta é a série definitiva sobre a história da Marvel Legends. Começamos com as figuras iniciais da Toy Biz, que revolucionaram a indústria em termos de escultura e articulação. Depois vimos como a Toy Biz renovou a linha. Com as séries Build-A-Figure, fatores externos fizeram a Toy Biz perder a licença da Marvel, mas antes lançou algumas de suas melhores figuras. Depois a Hasbro assumiu a linha com preços mais altos e qualidade inferior, levando à era sombria dos Marvel Legends. Estamos em 2008 e as coisas parecem sombrias, não apenas no corredor de action figures. A crise econômica global, conhecida como a Grande Recessão, estava em pleno andamento com o desemprego nos Estados Unidos da América chegando a 10. Além disso, o preço do petróleo chegou a cerca de $150 o barril em julho daquele ano, prejudicando o comércio e encarecendo produtos derivados como action figures de plástico. Os lucros da Hasbro caíram 25 milhões naquele ano. Mudanças eram necessárias. Os planos já estavam em curso para trocar as caras figuras Marvel Legends de 6 polegadas pela linha mais econômica, Marvel Universe de 3,75 polegadas. Antes de chegarmos lá, vamos conferir as últimas ofertas da Hasbro, pois ainda há joias em meio às dificuldades. A Hasbro apostou fortemente nos antigos moldes da Toy Biz para a linha de figuras de montar o Fin Fang Foom, além de aumentar o preço de 10 para 15 por figura. Agora pelo menos vou reconhecer, com a linha do Fin Fang Foom e o aumento de preço. Você recebeu algumas figuras robustas, que hoje seriam vistas como figuras de ação deluxe. E isso começa com meio que a primeira aparição. Hulk cinza, muito legal, eu adoro esse visual rasgado. Não tem o rosto esculpido da estreia feita por Jack Kirby, mas é uma figura do Hulk cinza muito bonita. O Rei Hulk da saga Guerra Mundial Hulk realmente se destaca pra mim. Você tem a armadura de gladiador dele, até as perneiras e o saiote dele. Ele tem uma escultura de cabeça única, com aquela pequena tiara ali. Ele chega com seu machado, talvez até outras armas. Mas esse é outro grande destaque e realmente preenche o papel de um Hulk rei. Essa versão do Hulk do final é realmente toda sobre o excelente trabalho de escultura. Olhe essas estriações, esse músculo platisma saindo do pescoço dele, mostrando ele se esforçando contra si mesmo. Olhe os cortes na pele dele, onde você pode ver as camadas de músculo por baixo, e as fibras musculares realmente estão indo nas direções corretas. Em todos vê-se a linha do cabelo recuada, partes arrancadas do crânio e a maior parte das costas faltando, mostrando diferentes músculos. Coisa muito boa, uma pintura um pouco melhor do que vimos em figuras anteriores da Hasbro, nada mal. Para mim, o grande destaque da coleção é essa enorme figura do Wendigo. Agora todos conhecem o Wendigo, pois foi com ele que o Hulk lutou na estreia do Wolverine em O Incrível Hulk, 180 e 181. Então ele sempre vai ter esse lugar especial na história da Marvel por causa disso. E essa figura realmente transmite isso. Olha o tamanho desse cara. Mesmo com postura aberta, ele é um monstro. Gostei bastante. Eles usaram bem o branco e aplicaram lavagem cinza e preta para realçar os detalhes esculpidos. Gosto de como essa cabeça é dinâmica, com o nariz enrugado. Esse ainda é o Wendigo que prefiro na minha exposição de vilões. Hulk Sans, cara, é quando tudo começa a dar errado novamente. Esse plástico de aparência barata não segura bem a pintura e fica desbotado. Você tem um Hulk com aquelas articulações horríveis da Hasbro. Ele tem uma aparência meio boba, sabe? E eu reconheço que eles acertaram algumas das tatuagens dele. No geral isso é negativo, mas eu até gosto da mulher Hulk. Olha, ela não é incrível, tem aquelas articulações ruins, sabe? Com uma figura feminina, isso ajuda a manter suas linhas melhores. Sou fã de tecidos maleáveis, porque realmente replica o visual da versão selvagem da mulher Hulk que você viu na capa da primeira edição dela. Eu acho que o Homem Absorvente deve ser uma das figuras de ação mais divertidas de se projetar, esculpir, criar e pintar. O que torna isso ainda mais decepcionante. Ele conseguir absorver qualquer superfície e permite explorar texturas e cores, mas isso parece desperdiçado aqui. Claro, ele tem meio que um tijolo vermelho nessa perna, talvez um pouco ali, ele tem um visual meio concreto aqui em cima. Já vimos versões do Homem Absorvente antes, como na Toy Biz, linha de 5 polegadas.
Havia opções melhores, mas esse continua sendo o único Dr. Samson de 6 polegadas que conseguimos. Não é uma escultura de cabeça ruim, mas para um personagem que é tão importante para a história e mitologia do Hulk. O fato de que o único que temos tem esses cotovelos é simplesmente triste. Mais uma vez a pintura está meio desbotada. Sabe, mal dá para colocar vermelho o suficiente para cobrir o preto aqui. É realmente uma decepção. Isso deveria ser uma das características mais marcantes dessa linha. Mas nada disso importa, porque você teve que comprar todos para montar isso. Sim, este é o Fin Fang Foom Build-A-Figure em toda a sua glória. E este é o original. Este não é algum remake do Timo, este não é de alguma terceira parte. Este é aquele que eu montei com todas aquelas figuras da coleção, e você pode ver o quão enorme essa figura é. Ele fica de pé sobre as patas traseiras, com essa grande cauda serpentina vindo ao redor. Olha como eles tiveram o cuidado de acertar a pintura em toda a extensão das asas dele. E claro, aqui em cima, nessa fenomenal escultura de cabeça de monstros dos anos 1950 de Jack Kirby, isso mesmo, mandíbula articulada, chifres incríveis. Essa é uma figura linda, digna do Galactus, do Sentinela, daquele apocalipse gigante e do gigante. Este é um Build-A-Figure que resiste ao tempo e faz jus aos incríveis Build-A-Figures originais da Toy Biz. Essa é uma peça da qual me orgulho muito na minha coleção e fico muito honrado de tê-la e ainda mantê-la em exibição. Você sabe que uma linha está com problemas quando passa a ter apenas exclusivos de varejistas, que foi exatamente o que aconteceu. Com a linha Hulk vermelho na Target, a coleção quase recupera a reputação dos Marvel Legends. Você pode ver que as coisas talvez estejam melhorando um pouco aqui, começando com essa ótima figura do Union Jack. Então sim, ele ainda está naquele mesmo corpo estranho de joelho quadrado do Jaqueta Amarela, mas olha como as aplicações de pintura estão muito melhores. Deixando o traje dele exatamente certo, com algumas linhas brancas bem feitas e precisas. Acho que o esculpo da cabeça realmente tem personalidade, mesmo por trás dessa máscara fechada. Ele vem com um acessório bem legal de pistola Colt 45 que realmente cabe no coldre dele. Esta figura está muito bem feita. O surfista prateado dessa coleção é uma tentativa de trazer a versão dele do planeta Hulk, e sim, é basicamente um reaproveitamento do corpo que vimos na coleção do Quarteto Fantástico. Mas ele tem todos esses pequenos acessórios extras que realmente dão a ele aquele visual de World War Hulk. Mas o que eu realmente quero destacar sobre esse aqui é a prancha dele, porque aqueles pinos para os pés são extremamente chamativos e eu não gosto disso. É o único que eu conheço que realmente tem uma quilha na parte de baixo, então é um detalhe único dessa figura do surfista. Adam Warlock com a manopla do infinito é uma peça tão crucial da história da Marvel, e eles chegaram perto disso de novo. Tem uma articulação terrível, a pintura é meio desbotada, lavada, e não tem muita expressão. Até mesmo as próprias joias do infinito mal podem ser vistas. Mas pelo menos houve esforço para deixar esse cara bem parecido. Já a Espiral, por outro lado, é uma figura digna de colocar ao lado do seu Mojo Build-A-Figure da Toy Biz. Ela possui 6 braços totalmente articulados, cada um com cotovelos duplos, e diferentes visuais inspirados nos quadrinhos criados pelo talentoso Art Adams. Ela também possui novo esquema de articulação para figuras femininas, permitindo quadris proporcionais e adequados. E ela simplesmente ficou muito legal. Isso é um passo na direção certa. A Hasbro trouxe alguns pesos pesados para essa coleção, nenhum maior, é claro, do que o Homem-Aranha. Aqui está um corpo totalmente novo e esculpido. Não, retiro o que disse, esse é o corpo do Jaqueta Amarela, porque estão ali aqueles joelhos, aqueles cotovelos, aquelas articulações estranhas nos ombros. Mas ele tem essa cabeça meio estranha, meio quadrada, que parece um pouco, sabe, meio esquisita. Mesmo assim, ainda assim, tem algo que eu meio que gosto nesse corpo, ele é meio estilizado. Usei esse boneco como meu Homem-Aranha Vingador Sombrio, pois ele não tem o corpo do Peter Parker Homem-Aranha. Ele é mais quadradão e musculoso do que isso, e eles fizeram um bom trabalho. Com a aranha no logo. Não é o traje preto clássico do Peter Parker, mas ainda assim tem seu lugar na minha coleção. Mas aqui está um que eu acho que eles acertaram em cheio com essa versão clássica do Listras de Tigre. Wolverine. Sim, ele tem borboletas e boa articulação. As garras dele são um pouco moles e precisam ser aquecidas e endireitadas. Ficam boas, mas é uma escultura de cabeça muito legal para o Wolverine, definitivamente um visual clássico para o personagem.
É difícil posicionar essas articulações esféricas nos agachamentos desejados, e você não consegue dobrar tanto quanto gostaria. Esse era um dos melhores Wolverines com listras de tigre que já tínhamos recebido até então. E ele também veio em uma versão variante do X-Force, então é uma adição bem sólida para sua coleção. E finalmente o Build-A-Figure dessa coleção é o Hulk vermelho, e eles não simplesmente reutilizaram um dos muitos corpos de Hulk que já tinham. Deram a esse personagem o visual da arte brilhante de Ed McGuinness naquela história do Hulk vermelho. Olha como esse rosto do McGuinness é clássico, quero dizer, realmente parece que saiu direto das páginas dos quadrinhos. As proporções exageradas do McGuinness e seu visual estourado realmente estão presentes nessa figura. Eu sempre gosto quando você pega uma figura que representa claramente o estilo de um artista específico, e é exatamente isso que temos com esse Hulk vermelho do McGuinness. A vez do Walmart foi em seguida, com aquele conjunto variado de figuras que veio como parte da coleção para montar o Ares. Vamos começar essa coleção olhando agora para o Homem-Aranha Ben Reilly. O corpo do Homem-Aranha não é tão articulado quanto esperado. Não tem muita coisa acontecendo aqui na parte superior do corpo ou no torso, mas está proporcional de forma decente. O que eu não gosto é que parece um pouco apagado. A pintura aqui, em vez de ter aquele vermelho vibrante, o logo da aranha que atravessa o peito e as costas dele meio que estraga tudo. E o sombreamento para conseguir pintar as linhas nessa máscara, porque essas linhas são esculpidas, não são pintadas, são esculpidas. Forma uma camada um pouco pesada. Uma coisa que eu gosto nisso é que a cabeça tem um formato quase parecido com o do John Romita Jr. John Romita Jr. desenhou a edição 75 do Homem-Aranha, que foi meio que o final de toda a saga do clone. Então ter uma figura que representa isso é bem legal, mas a execução dessa aqui não ficou exatamente perfeita. Como criança dos anos 80 e fã de John Byrne, adoro Alpha Flight. Por isso, ter essa figura do Guardião, que está incrível, é ótimo pra mim. De novo, o corpo do Jaqueta Amarela. A gente tem usado ele várias e várias vezes, mas tem algo tipo esse pequeno sorriso de canto no rosto do Guardião aqui. Além da bela pintura azul sobre o branco, que realmente dá um algo a mais pra essa figura. Claro, tivemos figuras melhores do Guardião desde então, mas essa aqui não é tão ruim. O Homem de Ferro do Heroes Reborn é definitivamente uma das armaduras mais legais e estilizadas dele, com uma forte influência de mangá e anime. Gosto muito dos detalhes estruturais que colocaram aqui. Mas eu fico realmente triste que eles não usaram um vermelho mais prismático ou brilhante, sabe, para realmente destacar o visual legal desse traje. O dourado é brilhante. Se não tivéssemos recebido só esse vermelho fosco, essa figura seria espetacular. Em vez disso, acaba parecendo meio mediano. Queria que eles tivessem usado um pouco do destaque de cor que usaram no Visão naquele boneco do Homem de Ferro. A gente acabou de ver de novo. Ele tem a articulação estranha da Hasbro, proporções esquisitas, mas verde, vermelho e amarelo sempre funcionam. Gosto também de como essa gola desce e faz uma curva, criando um visual legal. A cabeça dele é muito pequena para esse corpo, mas isso é algo que aconteceu nas proporções de todas essas figuras. Mas, sabe, não está ruim. Ossos Cruzados aqui parece que usaram um dos corpos maiores da Toy Biz, com todos aqueles rebites expostos e tal, e aquele estilo antigo mais detalhado da Toy Biz. Esculpiram, colocaram um novo colete de plástico, botaram uma cabeça nova e basicamente deram o trabalho por encerrado. Ah, essa figura do Kang quase chegou lá. Olha como essa tinta metálica fica muito melhor nessa figura, como ela realmente destaca o estilo, como esse rosa roxo metálico realmente se destaca naquela cabeça bem esculpida. Como ele tem esse detalhe único, seja lá o que for esse tipo de blusa. O problema dessa figura aparece ao lado de outras, principalmente na exposição do Quarteto Fantástico. Ele é muito baixo, com proporções erradas e parece faltar algo no meio do corpo. Então essa foi uma que chegou perto, mas simplesmente não conseguiu cruzar a linha de chegada. Uma melhora definitiva para o Johnny do Dragon Ball. É essa versão translúcida laranja, mesma figura, só que com o cabelo bem mais calmo. É assim que fica o Johnny Storm em chamas, quando ele tem todos os traços faciais completos, acho que ficou bem legal. Ele também teve uma versão chama nova que sinceramente parece quase igual. Mas ainda assim, isso é uma melhoria definitiva para esse boneco do Tocha Humana. E então temos um Build-A-Figure que é mais ou menos do mesmo tamanho do boneco Ossos Cruzados que recebemos na linha regular, e é este aqui, Ares. Ele é ok, participou dos Novos Vingadores e depois dos Vingadores Sombrios, mas claramente falta escultura e pintura. Mas você vai deixá-lo com o capacete, eu gosto daquela espada larga e da faca menor dele. Logo decente, não é ruim, mas também não é ótimo.
Felizmente, a era sombria das Waves Build-A-Figure terminou com a linha exclusiva do Walmart, Hollock Nemesis. O velho Frank foi criado para retratar o justiceiro de Tim Bradstreet. O que ele realmente representa, na verdade, é tudo o que deu errado com a articulação dos primeiros Marvel Legends da Hasbro, a falta de aplicações de pintura e proporções sem sentido. Sabe, tirando o fato de que ele tem um símbolo do justiceiro relativamente único, há pouquíssimas qualidades redentoras nessa figura. E o fato de eles realmente terem feito uma variante com camuflagem e a máscara do justiceiro só torna toda a situação ainda pior. Finalmente completamos nossa equipe dos surpreendentes X-Men com o Fera. Fiquei muito feliz por conseguir esse cara, pois queria o time todo. E mesmo que ele novamente tenha articulação rudimentar, você recebe o esculpo de cabeça felina do Fera que ele tinha naquela época. Parece exatamente como John Cassaday desenhou no livro. Conheci a Tigra como fundadora dos Vingadores da Costa Oeste nos anos 1980 e estava ansioso por essa figura. Acho que ela talvez já tivesse sido mostrada antes ou apresentada como, escolher uma dessas, como em tentativas anteriores. Mas a execução final disso aqui não ficou boa. Vou te dar pontos pelo esforço, porque uma das características marcantes do design do Jack Kirby para o Raio Negro são as asas que ficam embaixo dos braços dele. E já vimos eles tentarem isso de várias maneiras diferentes, mas essa é a primeira vez que realmente vemos como se fosse um tecido amarrado entre os braços do Raio Negro. Você mal consegue fazer esses braços descerem, mas a execução disso não ficou tão ruim. Mas, de novo, quero dizer, é mediano, no máximo. De novo vemos o corpo do Jaqueta Amarela em um macho médio, e na maioria das vezes, acho que funciona. Eu realmente gosto dessa figura do Richard Rider nova, acho que esse traje, o visual dele, esse capacete é muito legal. Eles mandaram bem no logo da estrela, mas o problema é a pintura. Se ele tivesse cores mais vivas como nos quadrinhos. Se tivessem optado por um dourado realmente brilhante, ficaria ainda melhor. No geral, não é uma figura ruim, um cara de aparência mediana, mas não é o que poderia ter sido. Ok, sério, não conta pra ninguém que eu gosto mesmo desse Demolidor. Os superpoderes dele são os sentidos aprimorados. Ele não é um super-herói no sentido de ter músculos grandes e gigantes. E o fato desse Demolidor ter um corpo bem magro, mas ser mais alto e comprido, e ele simplesmente parece diferente do Homem-Aranha, sabe? Muitas vezes acabam colocando o Homem-Aranha e o Demolidor exatamente no mesmo corpo, e eles não são iguais. Eles são parecidos, mas devem ter esculturas distintas. Então esse Demolidor mais alto e magro, quase com a aparência de ginasta. Isso sempre funcionou pra mim. Eu acho que na verdade é bem bom. E o fato de que também tivemos uma variante com o traje original dele, embora com o logo errado no peito. Você não vai conseguir tudo ainda, é cedo. Hasbro Marvel Legends só melhora. Vou ser honesto e admitir isso. Tentei ler Era do Apocalipse 3 vezes, mas nunca consegui terminar. A história saiu quando eu estava na pós-graduação, então foi numa época em que eu não estava lendo quadrinhos toda semana. Os X-Men tinham seguido um caminho completamente diferente dos X-Men que eu conhecia na época do Ben Claremont. E, sabe, todo aquele estilo do Claremont. E eu realmente não sei muito sobre Memesis porque a gente não pode dizer qual era o nome dele nos quadrinhos originais. Ele realmente tem uma parte que se levanta na tela e você vê seja lá o que for essa coisa horrível de caveira por baixo. Minha parte favorita dessa figura é o efeito Kirby Crackle, muito bem pintado nela. Mas esse foi o último dos Build-A-Figures que recebemos da Hasbro por um bom tempo. Com as Waves Build-A-Figure completas, a Hasbro chegou à reta final com pacotes duplos e exclusivos de loja. O primeiro pacote duplo da Marvel Legends corrigiu erros iniciais da linha e trouxe figuras temáticas. Antes de tudo, temos a Elektra agora. A Elektra foi a primeira personagem feminina na linha Marvel Legends, lá nos tempos da Toy Biz. E embora essa não seja uma figura perfeita, ela é uma melhoria em relação àquela original. Principalmente só a ausência daquela articulação de pescoço estranha já torna a figura muito mais atraente agora. Essa figura do Ronin, que era a identidade do Clint Gavião Arqueiro durante a fase dos Novos Vingadores do Brian Michael Bendis, é fantástica. Parece ser toda uma escultura nova, ainda tem uma articulação excelente, ele vem com acessórios incríveis. E aquela cabeça do Ronin está realmente muito boa. E ainda veio com uma cabeça substituta do Clint. Esse aqui é realmente muito bom, vindo dos quadrinhos lançados na época. Mas havia uma variante desse pacote duplo que também se baseava em temas atuais dos quadrinhos.
E esse era Invasão Secreta. Invasão Secreta foi um evento de crossover em toda a linha, onde os Skrulls vinham assumindo identidades no universo Marvel há anos. Tudo chegou ao ápice com esta ótima minissérie, novamente escrita por Brian Michael Bendis. E a Elektra teve um papel enorme nisso, então a gente recebe na verdade a Skrull, Elektra e uma versão do Ronin com as cores alteradas. Os pacotes duplos começaram fortes, mas depois a Hasbro fez o de sempre com a gente. O primeiro pacote duplo do Quarteto Fantástico tinha uma repintura do Coisa lançada na linha de figuras para montar o Ronin. A diferença é que ele usa o uniforme preto com calção azul do Quarteto Fantástico, inspirado no Jack Kirby. Ainda é uma boa figura, com pintura decente. Mas onde eles realmente vacilaram foi nisso aqui, Senhor Fantástico. Fantástico. Este é basicamente o mesmo corpo da Toy Biz, mas eles reutilizaram a cabeça esculpida pelo Mike Waringo dos conjuntos de caixa que a Toy Biz lançou. Sim, é verdade, o Waringo usava um traje parecido com o do John Byrne, mas agora está com o do Kirby. Você só precisava fazer isso, não era necessário substituir nada mais. Só precisavam dar uma cabeça mais normal para o Reed Richards. Isso encaixaria bem numa exposição do Kirby. Parece que eles não sabiam se faziam tudo de qualquer jeito nesses dois pacotes ou se esforçavam de verdade. Porque o próximo, trazendo dois dos heróis do universo Ultimate, algo que estava realmente em alta naquela época, inclui Nick Fury e um Capitão América da Segunda Guerra Mundial agora. Ambos são baseados nos designs do artista Brian Finch, durante sua época desenhando Os Supremos. E essa história mostrou a origem do Capitão América lá na Segunda Guerra Mundial. E dá pra ver pelo visual desse boneco que isso influenciou bastante o visual do Capitão América naquele primeiro filme do Vingador. Isso veio mesmo dos desenhos do Brian Hitch, aquele visual mais militar. Já recebemos esse boneco novamente na linha Marvel Legends, mas este ainda é muito bom. O legal desse pacote duplo, porém, é o Nick Fury do universo Ultimate. Mais uma vez, esse foi um desenho do Brian Hitch. Brian Hitch foi quem decidiu, nos quadrinhos, usar Samuel L. Jackson como modelo para o seu Nick Fury. Só mais tarde ele foi escalado como Nick Fury no universo cinematográfico Marvel. Então a verdadeira origem disso tudo volta para Brian Hitch. E a gente capturou isso muito bem com essa figura. E agora voltamos ao básico, talvez você não tenha percebido isso antes. A Hasbro relançou recentemente todos os X-Men com seus uniformes da equipe X. Nos deram Wolverine e Ford, juntos em um pacote duplo. Esse Wolverine está tendo um dia ruim com o cabelo. Eu entendo que o cabelo maluco do Wolverine é uma grande parte do visual dele. Mas, sabe, isso aqui está levando ao extremo absoluto. Você pode ver como a pintura está fraca, o azul está vazando pelo amarelo. Agora. Acho que tivemos sim nosso primeiro vislumbre do Forja. E, ele tem uma escultura de cabeça única, e realmente tem sua perna metálica. Mas se você olhar para esses dois personagens juntos, ambos estão com aquele corpo de jaqueta amarela, o que significa que Forja e Wolverine, dois personagens extremamente diferentes, estão usando o mesmo corpo. Eles não conseguiram acertar. O Walmart aderiu à tendência com pacotes duplos exclusivos e forte clima de X-Force. Obviamente, começando agora com o Cable, este não é o Cable original do Rob Liefeld. Acho que é de uma versão mais recente dos quadrinhos. O braço é muito bem detalhado. Pode muito bem ter vindo do Cable original da Toy Biz. Eles só juntaram peças, criaram uma nova cabeça e encerraram o trabalho. A garota Marvel não fazia parte da X-Force. Ela obviamente é uma das 5 X-Men originais. Embora essa figura não tenha resistido totalmente ao tempo, há coisas que gosto nela. Eu adoro o dourado nas luvas e nas botas dela, eu realmente acho que eles fizeram um ótimo trabalho na pintura da máscara dela. E tem algo nesse rosto sorridente e nesse cabelo mais curto que traz aquela vibe dos X-Men originais dos anos 60 a meio que é a diversão dos quadrinhos. Então, mesmo sabendo que não é a melhor figura, é só reutilizar o corpo da Rachel Summers. Tem uma delicadeza, uma gentileza, uma diversão nessa figura que eu ainda gosto muito. O segundo pacote duplo do Walmart ajudou a completar nossos membros da X-Force com Dominó e Míssil. Agora, tudo o que a Hasbro tinha aprendido, todas as melhorias que eles tinham feito nas figuras femininas, tudo foi por água abaixo com essa Dominó. Isso retorna ao mesmo corpo feminino ruim da Toy Biz, apesar das melhorias da empresa na linha Marvel Legends. Foram muitas. Uma delas era não acertar nas figuras femininas e, infelizmente, Dominó cai nessa categoria. Já o Míssil, na verdade, ficou bem legal.
Eu realmente gosto das cores aqui, acho que é uma escultura incrível. Tem aquele maxilar fino, porque você sabe, o Sen sempre é retratado como bem magro. E eles conseguiram capturar isso com esse corpo base. E se você está se perguntando, sabe, o míssil realmente parece muito legal, por que ele parece tão legal? Sim, é porque eles usaram o corpo do motoqueiro fantasma para ele. Então você pega um dos bonecos mais legais de todos, o motoqueiro fantasma da Marvel Legends, e coloca no míssil. E de repente ele fica de primeira linha. O último ano dos pacotes duplos da Marvel Legends foi bem centrado na Supreme Headquarters, International Espionage and Law Enforcement Division, começando com Nick Fury, então este é claramente o Nick Fury clássico dos quadrinhos. Já tínhamos recebido ele na primeira leva da Toy Biz, e aquela ainda é uma figura incrível até hoje. Esse Nick está em um corpo mais padrão, mais comum. Parece uma mistura da Toy Biz com a Hasbro. A cabeça tem uma escultura decente, com aquela barba por fazer. Não é muito convincente, mas no geral não é uma má figura do Nick Fury. Ele veio embalado com um ninja de mão vermelha, e se você lembra quando eu estava elogiando aquela figura do Ronin, dizendo que tinha uma escultura legal. Bem, é a mesma figura pintada de uma cor diferente. Coloque uma cabeça de ninja e você cria uma figura nova. Isso é comum na indústria de brinquedos. Como as cores são bem diferentes, você só percebe se procurar, mas é um reaproveitamento total. Essa linha teve uma variante que permitiu colocar uma cabeça do Dan Dugan no agente da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, o que é bem legal. Dan sempre foi o braço direito do Nick Fury. E aquele chapéu coco fica muito bom com aquele bigodão grande e espesso. E temos uma variante em branco do nosso camarada Ninja. A Brigada do Escudo está começando e nessa linha destacam-se duas das mulheres mais importantes da SHIELD, Sharon Carter e Maria Hill. Agora, obviamente, elas são exatamente a mesma figura, só com cabeças diferentes. E convenhamos, essa cabeça da Sharon Carter não é nada demais. É difícil reconhecer que essa era para ser ela, mas certamente é um esforço válido de nos dar uma Sharon e completar nossas fileiras da SHIELD. A que achei mais interessante foi a Maria Hill, que era uma personagem mais recente, acho eu. Ela fez sua estreia na minissérie Guerra Civil, o grande evento crossover, onde ela assumiu como diretora da SHIELD no lugar do Nick Fury. Então, nesse ponto dos quadrinhos, ela está se tornando uma personagem importante e continuou sendo uma figura importante no universo cinematográfico Marvel agora. Ambas essas mulheres vinham acompanhadas de outra figura, que era um Homem de Ferro clássico dos anos 70 e 80. E tenho que ser honesto, ainda adoro essa figura. Claro, ele é um pouco esguio, sabe? Talvez seja um pouco magro, mas o jeito que eles usam, essa pintura vermelha metálica, essas linhas clássicas, essa escultura linda, esse visual realmente fiel aos anos 70, Homem de Ferro com todos os detalhes, do jeito certo. Eu ainda mantenho esse cara em destaque na minha armaria do Homem de Ferro. Na verdade, eu realmente adoro essa figura e acho que é obrigado por completar o Quarteto Fantástico do Jack Kirby. Ambas as figuras são apenas repinturas de modelos já vistos. Novamente, esse tocha humana é o mesmo da coleção Ronan Build-A-Figure, agora com os trajes do Jack Kirby. Ainda gosto muito dos efeitos de chama aqui. Fico muito feliz que eles deram uma acalmada na cabeça, usaram a cabeça daquela wave mais recente. Aquela não tem, você sabe, aquela chama gigante de Dragon Ball na cabeça, então no geral, se você queria uma versão do Johnny desenhada pelo Jack Kirby sem as chamas, essa é, sabe, bem decente. O que parte o coração é essa sua história meio desajeitada de novo. Estou falando daquela wave do Ronan Build-A-Figure, Sue. Com as proporções malucas desse braço e a mão alongada, o rosto realmente abatido e triste, e ela simplesmente parece que está meio desanimada, meio caindo para frente. Essa foi a primeira vez que realmente tivemos a Sue no traje original do Jack Kirby, e simplesmente ficou meio sem graça. Gostaria que tivéssemos tido mais desses pacotes duplos, feitos para montar exércitos. Poucos fazem tanto sentido quanto o Guerreiro Kree contra Skrull. Esses aqui são basicamente repinturas. Veja os joelhos, é o corpo do Jaqueta Amarela. Mas se você só precisa de um soldado Kree, ou Skrull genérico, ou apenas de um Kree genérico. Esse cara é bem legal. Quero dizer, ele tem aquele visual prateado e verde bem bacana, na verdade eu até que gostei desse aqui. O Skrull é uma versão refeita, Super Skrull, com cores mais apagadas. Teria sido legal se ele viesse com um braço normal. Assim você realmente poderia montar seus exércitos com dois dos maiores inimigos da galáxia. Vou dizer que esses dois combinam porque ambos eram defensores, mas até isso já é forçar um pouco agora.
Esse Hulk é um Hulk verde realmente decente. E sinceramente, se você está começando a colecionar agora em 2009 e não tinha um Hulk com visual clássico, esse aqui serve. Acho que ele foi reaproveitado de algumas outras linhas do Hulk, mas no geral não é um Hulk clássico de aparência ruim. Valkyria era uma personagem muito requisitada. Ela liderava várias listas de fãs. A Toy Biz fazia várias pesquisas e ela sempre estava nelas. Acho que ela até chegou a ser mostrada pela Toy Biz em San Diego, antes deles perderem a licença. Essa figura é ok, ela definitivamente tem um rosto bem característico da Valkyria, mesmo que as pinturas dessa época fossem meio fracas e a articulação fosse bem limitada. Mas sabe, não era o que a gente queria, mas foi o que tivemos de novo, tirado diretamente das páginas dos quadrinhos contemporâneos, especialmente da fase espetacular do Ed Brubaker no Capitão América. Você tem Buck Barnes e Viúva Negra. Agora você sabe que esse aqui é realmente o Buck, por dois motivos. Primeiro, ele cortou o cabelo, então está bem mais curto, e segundo, ele tem um símbolo dos Estados Unidos da América no braço mecânico. Muito reaproveitamento aqui, não tenho certeza de onde tudo vem, mas tudo se junta para criar uma figura bem distinta do Buck. Natasha, desculpe, perdi o fio da meada. Lá está Natasha com sua roupa de couro preta. Obviamente está muito quente naquele dia, porque ela teve que abrir um pouco o zíper. Esta é uma representação muito boa daquele visual da Natasha de preto, inspirado no George Pérez. Mas as que eu prefiro são o pacote duplo variante que recebemos, que vinha com o Buck como soldado invernal. Aqui ele aparece de cabelo comprido, resultado do tempo em estase, sendo acordado para missões do governo russo. E ele tem aquela estrela soviética. Então, na verdade, essa é a versão dessa figura que eu prefiro, e eu realmente gosto do traje cinza, Viúva Negra. Agora nós recebemos isso recentemente na linha Minicomic. Adoro esse logo da Viúva Negra ali nas costas. Gosto muito do cabelo curto dela, pois era o penteado da Natasha na época. Na verdade, é uma figura bem bonita. Pouquíssimos personagens da cultura pop se tornaram tão populares tão rapidamente quanto Deadpool. E então, nós tivemos duas versões diferentes nesses dois pacotes. Já tínhamos recebido o Deadpool em, com o visual clássico original do Rob Liefeld. Na linha original da Toy Biz, aqui nós temos a versão do Ed McGuinness. A bolsinha voltou e os olhos têm um estilo um pouco diferente. E essa peça atravessando o peito dele é muito parecida com o trabalho do Ed McGuinness no personagem. Você sabe, Liefeld e Fabianazia criaram o personagem. Mas na verdade foram Jeff Loeb e Ed McGuinness que levaram o personagem a novos patamares nos quadrinhos. Ele vinha junto com uma versão X-Force do Warpath, uma figura grande e robusta, não tinha, sabe, a melhor articulação, mas era o começo de montar uma equipe X-Force. Mas espere, tem mais, porque temos a versão azul do Deadpool com seu traje dos X-Men, de novo usando o corpo do casaco amarelo, mas funciona perfeitamente para o Deadpool. Coloque o logo do X bem ali no peito dele e vá lá, um personagem novinho em folha. Felizmente isso permitiu que nos trouxessem uma versão clássica que achei realmente muito boa. Outra figura que já havia sido anunciada anteriormente pela Toy Biz e que finalmente entrou na linha Marvel Legends através do catálogo exclusivo da Previews foi essa Era do Apocalipse, Mancha Solar. Agora vocês me conhecem, né? Eu sou apaixonado por figuras translúcidas, e essa aqui foi feita incrivelmente bem, não só por causa do amarelo translúcido. Mas esses efeitos de chama também ficaram muito bons. Mas o que eu realmente adoro é essa escultura facial do Sol Nascente. Acho que esse é sem dúvida o melhor visual do Mancha Solar. Queria que ele tivesse esse visual no universo principal da Marvel porque está incrível. A San Diego Comic Con sempre foi o maior evento no calendário de quadrinhos e brinquedos, e a Hasbro começou uma tradição de nos dar itens exclusivos para a Comic Con naquela época. E um dos primeiros foi essa repintura da Mulher Hulk. Essa é exatamente a mesma figura que eles tinham lançado em uma das suas waves anteriores de Build-A-Figure, mas tinha uma nova escultura de cabeça onde Jane estava com um rabo de cavalo. E obviamente ela está usando o uniforme do Quarteto Fantástico da era John Byrne, uma figura incrível. Essa ficou na minha coleção até conseguirmos uma versão atualizada recentemente. Você sabe, ela tem todos os problemas que já discutimos, mas que exclusividade de convenção incrível. Em outro ano em San Diego, fomos presenteados com os Senhores da Terra Selvagem, Shauna, a Mulher Demônio e Kaysar, duas figuras decentes, obviamente, apenas repinturas rápidas. Shauna, eu acho, na verdade ficou provavelmente a melhor por causa daquele cabelo esculpido fluido e sua roupa extremamente fiel aos quadrinhos.
O próprio Kaysar está muito bem, é realmente uma figura legal. Mas esses dois são apenas dois de um pacote triplo, porque você tem que ter o tigre dente de sabre de estimação deles em Sabu. Agora, isso é realmente impressionante, não é? Acho que isso pode ter saído de alguma linha da Hasbro, tipo Fisher-Price ou linha infantil. E quero dizer, essa é uma escolha interessante, obviamente. Mas foi só isso que tivemos por muito tempo, até conseguirmos o Build-A-Figure dele. Mas se havia um exclusivo da San Diego Comic Con que todo mundo precisava ter, era ninguém menos que Stan, o próprio. Sim, nós conseguimos uma figura do Stan Lee, e ela é realmente bem fiel. Quero dizer, eu definitivamente consigo ver o rosto do Stan aqui. Eles colocaram os óculos, colocaram aquele cabelo grisalho, colocaram o bigode dele, e ele está até com um pouco de tecido na roupa. E o motivo é porque dá pra ver espiando ali embaixo do pescoço, por baixo das roupas. Você tem nada menos do que a cocriação de Stan, o espetacular Homem-Aranha, e esse é o corpo que eles usaram para o Homem-Aranha por baixo da roupa do Stan. É aquele da Toy Biz. Marvel Legends Amazing Fantasy XV Homem-Aranha. Ele possui a pequena corcunda na cabeça da aranha, igual em Amazing Fantasy XV. Mas em vez do vermelho e preto, você tem o clássico vermelho e azul. Então, eu sempre achei que esse era um Steve Ditko Homem-Aranha bem decente na época, porque ele é tão magro e ágil, e ele tem esse tipo de combinação. Cabeça do Jack Kirby em Amazing Fantasy XV, mas ainda mantém traços do visual do Ditko. E eu acho que, sabe, nunca vamos ter um boneco de ação do Steve Ditko. Se era preciso ter o Stan, ao menos ganhamos o Homem-Aranha do Ditko junto. A linha Legends estava nos seus últimos suspiros, mas ainda conseguiram lançar mais alguns exclusivos antes de finalmente acabar com a linha de vez. Começando com uma reedição quase idêntica do Surfista Prateado da Toy Biz, agora há algumas diferenças distintas nessa versão. Primeiro, ele tem uma falta significativa de aplicação de pintura. Ele é apenas prateado, não tem nenhum dos detalhes em azul que realmente ajudam a destacar a forma e a escultura do personagem. E em segundo lugar, eles substituíram os ímãs que estavam na prancha original do Surfista Prateado apenas por buracos enormes para encaixe. Por isso, tiveram que remover os ímãs da prancha e colocar pinos enormes. Você sempre pode perceber que essa é a prancha que acompanha esse Surfista Prateado porque ela tem esses buracos enormes para os pés dele encaixarem. A queda de Jean Grey na loucura assassina da Fênix Negra começou quando ela foi manipulada pelo Mestre Mental e entrou para o Clube do Inferno como a Rainha Negra. E esse é um momento crítico e fundamental na história dos quadrinhos que está horrivelmente retratado nessa figura de ação. Este é, claro, o corpo da Rainha Branca, com um novo nó de Jean Grey no topo da cabeça. Uma rosa delicadamente esculpida atravessa a capa dela. Essa figura era exclusiva da Toys R Us. Eu comprei porque tenho muito respeito pela saga da Fênix Negra. Mas felizmente, isso já foi muito melhorado na linha Marvel Legends. E como um insulto final aos colecionadores da Marvel em todo lugar, a Hasbro relançou a pior figura de ação de todos os tempos na linha deles, a Rainha Branca, como exclusiva da Toys R Us em sua forma de diamante. Então ela tem plástico translúcido em algumas partes, mas ainda é aquela figura horrível e terrível da Rainha Branca. E com isso, Marvel Legends morreu. 2009 foi o último ano da Marvel Legends lançada pela Hasbro, e levaria um tempo até que a linha fosse revivida. Por 3 longos anos não houve novas figuras da Marvel Legends. A linha mais completa de figuras de ação da Marvel terminou discretamente. Mas então, na Comic Con de San Diego de 2011, um raio caiu, o trovão estrondou e a promessa de um novo dia começou. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Ei, se você quiser conferir todos os vídeos desta série de documentários, dá uma olhada nessa playlist aqui. Quer acessar conteúdo exclusivo e ver vídeos antes de todos? Torne-se membro do canal. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.